Fala galera! Ano de 2021 é tempo de começar a termos algumas respostas. E a primeira resposta que eu quero compartilhar com vocês é desse passatempo que eu publiquei na última semana do ano passado. É um passatempo que eu encontrei num livro e ele vai aparecer num card aqui daqui a pouco. Também vai estar na descrição o vídeo que eu mostrei. Tá? Em que consiste esse passatempo? Basicamente é como se fosse palavras cruzadas, a gente tem que preencher esse quadro aqui. Só que em vez de palavras vamos usar números. E que números são esses? Conforme as instruções do passatempo no livro, esses números são potências de números inteiros, sendo que são 2 quadrados, um cubo, uma quinta potência, uma sexta potência, uma sétima potência, uma nona potência e uma 12ª potência. Tá? E tem também umas outras instruções ali que a gente vai, ao longo da solução, vai comentar. Tá? Eu tenho certeza que não é um passatempo assim tão cabuloso, tão difícil. Muita gente deve ter conseguido resolver. Basicamente, nada impede da pessoa fazer por tentativa e erro. Por exemplo, a pessoa vem aqui, tem que ser potência, então vou botar aqui qual a potência de 2 algarismos que existe. Por exemplo, 16, certo? Que é 2 elevado à 4ª potência, certo? Aí não caberia porque não tem 4ª potência aqui, mas também é 4 elevado ao quadrado. Então 16 pode ser um dos quadrados. E aí ele vai ver qual o número que dá para encaixar aqui e assim vai, certo? Mas existe como a gente elaborar um pouco esse pensamento e fazer de uma forma um pouco mais direcionada. Basicamente, a ferramenta principal que você precisa ter é uma lista com todos os quadrados, todas as potências, aliás, que caibam nessas definições aqui. 2 quadrados, um cubo, que possa ser um cubo, que possa ser uma quinta potência e tal, e que tenha entre 2 algarismo, que é o caso aqui do 6 aqui na horizontal, até 4 algarismos, que é o caso do 2 e do 7 também na horizontal. E alguns tem que ter 3, são aqui na vertical e assim por diante. Tá? O ideal seria que se a gente descobrisse que no conjunto de potências que cabe nessas definições, nós tivéssemos 2 quadrados, um cubo, uma quinta potência, uma sexta potência e tal. E aí nós saberíamos exatamente quais números encaixar e o resto era encaixar ali, como se fossem peças de dominó, próprias palavras cruzadas. Né? Mas é claro que nós vamos ter uma lista bem grande. Certo? Então a primeira tarefa é saber quais são as potências que cabem aqui. Para fazer isso, eu trapaceei um pouco. Eu contei com a ajuda de uma planilha, pode ver que está aí acima, uma listinha, que é essa aqui que eu vou rolar agora. E ela é bem grande, tem ao todo 127 valores possíveis. Tá? Então, nós vamos ter que estabelecer critérios para fazer uma certa filtragem entre eles. Tá? E se nós observarmos esse conjunto aqui de potências, possíveis números que podem ser encaixados nesse passatempo, nós vamos ver que existe apenas uma 12ª potência e uma nona potência, que são os números 4096 e 512. E aqui a gente aproveita para confirmar, né, o entendimento em relação a uma observação que tinha no livro, que dizia que se um determinado valor correspondesse a uma determinada potência, aquele mesmo valor não poderia equivaler a uma potência de expoente maior aqui para o passatempo. Cabe aqui para o passatempo. Então, por exemplo, o 4096 ele é 64 elevado ao quadrado, é 16 elevado ao cubo, é 4 elevado à sexta e é 2 elevado à 12ª potência. Então, se eu dissesse que ele é um dos quadrados possíveis, ou seja, 64 elevado ao quadrado, esse mesmo número equivaleria a uma potência de expoente maior. Então, não poderia, segundo as instruções do livro. Por isso, a gente chega à conclusão que o 4096 só pode representar
2 elevado à 12ª, assim como 512 entre 8 elevado ao cubo e 2 elevado à 9ª potência só pode ser 2 elevado à 9ª potência. Assim sendo, nós já sabemos dois desses números. A 9ª potência é 512, tá? E a 12ª potência é 4096. Nós vamos encaixar aqui. Agora, onde nós vamos encaixar? O 4096, obviamente, só pode ser aqui ou aqui. E o 512 pode ser aqui, pode ser aqui, aqui, aqui ou aqui. E aí, como é que nós vamos fazer para descobrir? Tá? E é aí que vai entrar. A gente pode experimentar. Vamos colocar aqui e ver o que dá. Vamos tentar colocar outros números até descobrir, até a gente chegar a um ponto que, opa, nada mais se encaixa, então não é aqui, então é em outro lugar. Mas a gente também pode fazer isso de forma criteriosa, certo? A primeira coisa que nós vemos aqui é que entre os números 512 e 4096 não há algarismos repetidos. Ó. 1, 2 e 5 aqui, o 4, 0, 4, o 6 e o 9. Então, eles não vão se cruzar. Não tem como ser o 4096 aqui e o 512 num desses. Por quê? Porque não existe algarismos em comum. Então, nós vamos jogar o 512 com certeza para cá ou para cá. Porque o 4096 tem que ser aqui ou aqui. Vocês viram como é que acontecem as coisas? É assim que a gente vai fazendo. Certo? Então, aí nós começamos a olhar outras coisas, né? Como que a gente pode filtrar mais um pouquinho? Tá? Aí vamos tentar achar determinar algum outro número. Então vamos, de preferência a gente vai nas potências de expoente maior. Vocês viram que eu comecei na 12ª e na 9ª, porque eu percebi que só tinha um. E a 7ª potência só tem dois números, que é 128 e 2187. Tá? Então, se eu tentar o 2187 em um desses dois lugares aqui, ó, seria, por exemplo, digamos que a 7ª potência fosse 2187. Então eu deveria colocar o 2187 aqui e o 4096 aqui, certo? Ou vice-versa. E aí eu teria que encontrar outras potências que o cruzamento delas casasse certinho aqui, certo? Então eu coloquei primeiro 4096 na 2 da horizontal e o 2187 lá embaixo. Vamos ver como é que vai ficar? Seria assim, por exemplo, 4096. Tá? Aqui é uma tabelinha do editor de texto, então ela é assim mesmo. Tá? Certo? Então vou ter que achar um número aqui que seja uma potência que comece com 4 e termine por 2. E aqui também, um que comece com 9 e termine com 8, e assim por diante. Então vamos ver, a gente veria lá o que a gente tem de tabela. Eu vou um pouco rápido aqui, não vou ficar passando muito aqui a tabelinha, para não alongar muito o vídeo, tá? E eu já tenho tudo aqui rascunhado, tá? O que acontece? Nós não temos nenhuma potência que comece com 4 e termine com 2. Tá? E se eu inverter, também não vou encontrar nenhuma potência que comece com 2 e termine por 4. Ou seja, não tem nada aqui ó, que comece com 4 e termine com 2. E se eu inverter isso aqui, tá? Botar o 2187 aqui em cima, opa! E o 4096 aqui embaixo. Tá? Não vou ter nenhum 2, alguma coisa 4 aqui para se encaixar aqui. Então eu chego à conclusão que o 2187 não é. Logo, aqui é o 128. Tá? Então vamos lá. E agora o que mais a gente pode ver aqui? 128 também tem todos os algarismos diferentes do 4096. Tá? Então, logo, sendo 4096 aqui ou aqui, o 128 não vai se encaixar em nenhum desses aqui, ó. Certo? Então eu vou chegar à conclusão que o 128 tem que vir para cá ou para cá. Ou seja, ele vai cruzar com 512. Se eu colocar o 512 aqui, ó,
eu não consigo botar o 128 aqui na vertical. Então eu já descubro que o 512 está aqui na vertical e o 128 está aqui na horizontal. Então basicamente esse é o método que a gente tem que seguir. Eu tenho certeza que muita gente, como eu falei no início, muita gente já deve ter matado a questão e nem precisa ver o meu vídeo com a resposta. Tem outras pessoas que, de repente, elas, né, começaram a fazer ali e tal, mas sentiram que precisa de um pouquinho de ajuda e vão conseguir prosseguir daqui por diante sozinhos, certo? E para algumas pessoas que, de repente, a diversão dela não é tentar resolver, mas ver como é que é a solução, para talvez tentar aprender, né? Ou talvez não tenha conseguido e quer saber como é que é. Então eu vou prosseguir aqui com a resposta até o final para mostrar exatamente o que eu fiz a partir disso, certo? Então nós já vimos a 12ª potência, a 9ª potência, já descobrimos qual é a 7ª potência, 12ª e a 9ª só tinha um mesmo, nós só descobrimos mais ou menos onde encaixar cada um deles. A 7ª potência tinha duas opções, nós descobrimos qual é, já sabemos onde encaixar. Então agora vamos o quê? Vamos para a 6ª potência, que é o que tem algumas opções, tá? A 6ª potência também só tinha duas opções, 64 ou 729. O 4096, como foi dito antes, também seria uma 6ª potência, mas dá preferência ao expediente maior, o 4096 ficou sendo a 12ª potência. Então nós temos aqui que a 6ª potência só pode ser o 64 ou o 729. Ou a gente vai ter que encaixar o 729 aqui, ó, numa dessas verticais, né, 2, 3 ou 4 vertical, que é o que sobrou, ou a gente vai encaixar o 64 aqui. Vamos tentar descobrir onde encaixar cada um deles. Então a primeira coisa, às vezes a gente tem que fazer umas experiências mesmo. Vamos tentar encaixar o 4096 na 2H, na 2 horizontal, tá? Que é aqui. 4096. Tá? E se a gente for ver dessa forma, a gente vai precisar colocar o quê? O 484 na 2 da vertical, tá? Que é a única potência que tem aqui na minha listinha, tá? A minha listinha que está rolando aí acima da minha cabeça, tá? Que vai ser 48 alguma coisa. Então aqui seria o 484. Agora vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? A gente conseguiria colocar o 729 aqui ou aqui? Não conseguiria, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente teria que botar o 64, tá? Aqui, ó. Tá? E aí nós temos, por exemplo, uma potência que começa 9,6 alguma coisa e a outra que é 6,4 alguma coisa. E se olhar a tabelinha de novo, a tabelinha que rola, sempre ela dá uma mexida aí acima da minha cabeça, nós vamos ver que não vamos encontrar nenhuma potência que seja 640 alguma coisa. Ou seja, dessa forma nós não temos como encaixar isso aqui. Então não vai ser o 64 aqui, certo? Em consequência não vai ser o 4096 aqui, certo? Muito menos o 484 aqui, tá? Então descobrimos onde está o 4096, né? Que vai ser aqui na 2ª horizontal, na 7ª horizontal. Já conseguimos colocar um número aqui, certo? E aí vamos continuar com as nossas experiências aqui, tá? Então na 7ª, na 2ª vertical, nós teríamos 784, de novo aqui, ó, rolando na minha cabeça, nessa listinha nós vamos encontrar o 784 ou o próprio 484, certo? E com o 484 nós vamos ver que não dá, nós vamos ter algumas opções, tá? Para colocar aqui aqui em cima, 484. Aqui nós vamos ter algumas opções de potência que vão ser 4.000 alguma coisa, tá?
e a gente vai ver que nenhuma delas vai caber, certo? Então, né, porque as opções são 4.225, 4.356, 4.489, 4.761, 4.900 e 4.913, ou seja, não seria o 729 para a sexta potência, certo? Então ele teria que ser o 64, certo? Nós teríamos que botar o 64 aqui. De novo, nós teríamos que tentar botar o 64 aqui dessa forma, tá? Mas botando 64 aqui, nós não teríamos nenhuma potência que termine alguma coisa 46, certo? Assim sendo, o que eu vou descobrir? Que não é o 484 ali na segunda vertical, tá? E aí, o que nós vamos chegar à conclusão? Aqui tira o 484, aqui tira o 64 daqui, e aí nós vamos chegar à conclusão que a sexta potência não consegue ser o 64, então ela tem que ser o 729. E o único lugar que o 729 vai caber aqui nesse nosso quadro é onde? Na terceira vertical, certo? Então nós já sabemos que a sexta potência é o 729. Está ficando bem mais fácil, certo? E aí nós vamos agora para onde? Para a quinta potência, tá? A quinta potência pode ser 32, tá? Que não cabe aqui, porque tem que ser alguma coisa que comece com 2, tá? Pode ser 243, que não vai caber nem aqui, certo? E pode ser o 1024, tá? E o 1024 eu teria que ficar aqui, não dá para colocar o 1024 aqui. Pode ser o 3125, idem, não cabe ali na segunda horizontal, ou o 7776, tá? 7776 ele cabe lá em cima. 7, 7, 7, 6, tá? O 7776 nós então descobrimos que é a quinta potência. Certo? Só falta descobrir os dois cubos, os dois quadrados e o cubo, certo? E só falta preencher essa quadradinha aqui, certo? E aí nós temos aqui o cruzamento da quarta vertical com a sexta horizontal, tá? E aí nós teríamos algumas opções, certo? E facilmente aqui, olhando a nossa tabela de possíveis potências, vamos descobrir que esse cubo vai ser o 27, 3 elevado ao cubo. E aqui nós vamos ter o 676, tá? 27 é o cubo. E os dois quadrados vão ser o 676 e o 784, que já tinha completado ali automaticamente. E é isso. Ou seja, basicamente a gente faz algumas experiências, mas com alguns critérios para conseguir filtrar. Beleza, pessoal? Ou seja, não é um passatempo assim, não é um problema tão difícil, tão cabuloso, certo? É só a gente elaborar a forma de pensar com critério e a gente chega lá. Eu vou ver se eu arrumo depois mais alguns desses e deixar aí para o pessoal se divertir. Agora, aqueles pessoal que teve alguma dificuldade, tenho certeza que muita gente matou, não importa como que conseguiu matar, mas matou, mas teve aquelas pessoas que ficaram com uma outra dificuldade, a gente tenta ver se acha mais desse tipo aqui para o pessoal brincar aí, porque é bem divertido. Valeu, pessoal. É isso aí. Até mais.